Bom dia a todos, graça e paz. Convido os irmãos a abrirem aí suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o 6. Lucas 9, versículo 1 até 6. Pronto. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Até aqui, por enquanto. Vamos fazer a oração. Senhor Deus, obrigado pelo texto que o Senhor nos entregou, dessa missão dos discípulos. Hoje podemos aprender a importância do evangelismo, podemos aprender a importância do envio do Senhor, da autoridade do Senhor como aquele que envia e aquele que também dá o poder necessário para que a tua obra seja realizada, e a necessidade da fé, aqueles que recebem essa vocação. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê atenção sobre isso em relação às nossas vidas, porque nós também temos do Senhor, da parte do Senhor, uma ordenança, uma comissão, e também da parte do Senhor temos o poder para realizá-la, conforme a tua vontade. Acrescenta-nos a fé, Senhor, eu peço, para que cada um de nós possa se envolver com interesse, com integridade na tua obra, Senhor, dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado pelos irmãos presentes. Eu peço a tua bênção para a nossa aula, para o nosso culto dessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, esse é o texto, é uma grande comissão, né? Não é a grande comissão do final de Mateus, mas é uma comissão momentânea aqui dos 12 discípulos, relatada no livro de Lucas, no livro de Marcos e no livro de Mateus. João não menciona essa passagem aqui. Nosso estudo tem sido esse comparativo dos evangelhos, né, dos 4 evangelhos, verificando que cada um deles fala sobre uma mesma história, um mesmo evento. Então, hoje os evangelhos serão Mateus, Marcos e Lucas. João não comenta esse fato em específico, né? Os irmãos vão lembrar que nós estudávamos as parábolas. Houve a parábola do semeador, e depois da parábola do semeador, em que Jesus falou como que o evangelista vai pregando a palavra e qual o tipo de resposta possível ou esperada a partir do solo, dos ouvintes, né? Depois Jesus vai lá e ele mostra isso. Na prática, nós vimos 2 semanas atrás Jesus evangelizando na sua própria terra, e a resposta dos seus, que não foi uma resposta positiva, né? Não houve fé da parte daqueles que ouviam, e na verdade então Jesus acabou não fazendo muitos milagres entre eles por causa da falta de fé. Então não é sempre que é culpa do pregador que os resultados não aparecem, né? Jesus era um bom pregador, né? Mas não aparecia sempre os resultados, né? Às vezes é culpa do pregador, às vezes o pregador não é realmente fiel, não prega a palavra verdadeira, não se empenha na sua missão, mas não é sempre este o caso. Não é garantido que, se você for um bom pregador, comprometido com Deus, se prepara, trabalha, não é garantido que a recepção será positiva, tá? Bom,
ele fala aqui no versículo 1, convocando os seus 12 discípulos. Nós já fizemos um estudo sobre os 12 discípulos, vamos tentar lembrar aqui os nomes deles, né? Quem que tá bom de memória? Eu sou péssimo de memória. Para versículos bíblicos, para nomes de pessoas, eu sou péssimo de memória, mas vamos lá, vamos tentar lembrar aí, quem são os 12 discípulos? Vai. Marcos, Pedro, Marcos, Lucas, João, Tiago, Felipe, Judas, Tomé, Bartolomeu, eu ouvi alguém falando. Está faltando 3. Mateus já foi, eu acho que já contei. Felipe já foi. Tem outro Tiago, tem 2 Tiagos, né? Tiago, filho de Alfeu. Tomé acho que não foi. E tem um. Foi? Tomé já foi? André já foi, né? Ou não? André? São 2 Judas, então faltou o Judas Tadeu, né? Então, oi. Então não. O Marcos apareceu. É mesmo, né? Alguém falou Lucas e Marcos aí. Vocês me confundiram aí, ó. Não foram. Pedro, André, Tiago e João. Felipe, Pedro, André, Tiago e João. Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas e Judas Iscariotes. Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Pronto. Se eu falar na ordem eu lembro, mas assim, alternado eu confundo, né? Mas são esses, né? E o Natanael? Natanael é pegadinha, né? Natanael dizem que é outro nome do Bartolomeu. Assim como Tadeu é o outro nome do Judas, Judas Tadeu, né? E o Mateus é o nome do Levi, o Levi é o Mateus. Tá, então esses aí são os 12 que ele chama. E aí ele entrega para eles autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então, ele dá autoridade, nesse texto aqui em Lucas, ele fala autoridade sobre todos os demônios para curar enfermidades. Você podia pensar assim, tem autoridade sobre todos os demônios, então eu vou mandar todos os demônios para o abismo. Não é essa a autoridade, porque senão eles podiam acabar com todos os demônios da terra, né? Manda todo mundo para o abismo. Pronto, acabaram os demônios. A autoridade é específica no momento da cura, né? Então quer dizer que eles tinham poder de efetuar a cura autoritariamente e infalivelmente. Isso é importante. Nós cremos no poder de Deus para curar, nós oramos pela cura, mas nós não somos infalíveis assim. Tá? Tem algum curado, sempre que eu decretar a cura e a pessoa vai ser curada, né? Isso não acontece, tá? Então Deus tem o mesmo poder que ele tinha ontem, mas essa autoridade sobre todos os demônios para efetuar cura, e aí eu não estou dizendo que toda enfermidade é causada por demônios, mas existem muitas que são. Isso não acontece a todo instante. Isso aqui era o momento, nesta missão eles receberam este poder para efetuar curas infalivelmente. Então ele deu toda a autoridade para essa missão, para que eles curassem todos os demônios. Os irmãos vão lembrar de uma ocasião em que eles não conseguiram expulsar um demônio, né? Lá, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração, quando ele desce, eles estão lutando ali com o caso de um menino que está endemoniado, eles não conseguem expulsar. A gente vai chegar nessa questão ainda mais para frente, né? Em outro dia. Mas nessa missão aqui, eles receberam essa autoridade infalível sobre todos os demônios. Claro que as pessoas querem saber, mas nós temos essa autoridade hoje, né? Isso é uma coisa que os irmãos das igrejas evangélicas estão divididos a respeito desse ponto. Alguns acham que nós temos essa mesma autoridade que os discípulos tinham hoje em dia para efetuar curas autoritariamente em qualquer situação, e temos autoridade sobre todos os demônios, e outros acham que isso aqui é um dom específico entregue aos apóstolos. Qual é a resposta correta? Todos nós temos autoridade sobre todos os demônios para efetuar curas,
Alguns de nós temos autoridade sobre todos os demônios para efetuar curas, ou nenhum de nós tem autoridade sobre todos os demônios para efetuar curas hoje? Essa é uma pergunta que está em debate no meio evangélico. Por quê? Porque as igrejas pentecostais vão pensar de um jeito e as igrejas não pentecostais vão pensar de outro. E aí vai se perguntar, mas por que é que, por exemplo, os batistas tradicionais, não os batistas de linha pentecostal, mas os batistas tradicionais, não fazem cultos e retiros de cura e libertação? Vocês nunca viram aqui, vamos marcar um culto de cura e libertação. Por que não fazemos isso? Já parou para pensar sobre isso? Por que uma igreja vizinha pode ter um culto de cura e libertação e aqui a gente nunca teve? Ou um retiro, aí você vai lá, você vai para o retiro, a gente vai jejuar e orar, a gente vai fazer um ato profético e vamos desfazer todas as suas amarras espirituais e você vai ser curado de todas as enfermidades e você vai falar em línguas. Por que não aconteceu isso aqui? Não acontece isso no nosso meio. Será que nós temos menos fé? Será que nós temos menos poder do Espírito e por isso não temos coragem de promover estes cultos? Ou será que nosso entendimento doutrinário é que nos leva a isso? Eu já posso dizer que essa segunda opção é a resposta. O nosso entendimento doutrinário é diferente. Por que é diferente o nosso entendimento doutrinário? Bom, primeiro, com relação a igreja fazer curas e milagres autoritariamente hoje. Veja o texto de Marcos 16, versículos 17, deixa eu ver se é isso, Marcos 16, versículos 17 e 18. Aqui, olha só, eu vou até voltar no 15, porque isso aqui é a grande comissão, e nós entendemos que a grande comissão é para nós, né? Então, Marcos 16, finalzinho do livro de Marcos 16, versículos 15 em diante. Isso aqui é pouco antes de Jesus ser levado aos céus, após a ressurreição. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então estamos na grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então, ele está dizendo aqui que isso vai acontecer, e ele fala que isso vai acontecer logo após ele dar a grande comissão para a igreja. Como que nós entendemos principalmente os versículos 17 e 18? Porque os dois primeiros, 15 e 16, são praticados por nós. Nós estamos pregando o evangelho, nós estamos batizando as pessoas, estamos falando que se você não crer, você será condenado. Agora, poderíamos marcar então um culto para expulsar demônios, para falar em línguas, para pegar em serpentes e para beber veneno, né? Por que não? Que tal? Alguém se habilita? Impor as mãos para curar alguém, até posso me arriscar. Beber veneno, não tem para que trazer uma serpente aqui para me picar para testar, não estou muito afim. Agora, tem algumas igrejas nos Estados Unidos que fazem isso, sabia? Eles têm cultos em que no seu cerimonial eles trazem serpentes venenosas e eles se deixam picar pelas serpentes. Com base neste texto. Mas é satanismo isso aí, né? Mas eles não dizem que são satanistas, eles dizem que são evangélicos. Eles praticam isso. Eles crescem já com picadas de serpentes para ir se acostumando. Irmão Marco.
O pastor, o professor Marcos Gramponato, diz que esse texto foi acrescentado no século IV. Tá, essa é uma discussão que estávamos inclusive tendo no IB na semana passada, né? Eu não vou levantar esta hipótese aqui. Por que ele diz isto? Ele diz isto porque manuscritos mais antigos não contêm a parte final do texto de Marcos, do capítulo 16 de Marcos. Ele acaba no versículo 7. Do 8 até o 20, alguns manuscritos mais antigos não têm. Mas a maioria dos manuscritos tem. Então essa é uma discussão teológica que existe. Eu vou ficar com a minoria que é mais antiga ou eu vou ficar com a maioria, tá? Aí tem uma briga teológica a respeito disso. A minha posição é de que tudo o que chegou até nós é a palavra de Deus, é o que Deus queria que nós recebêssemos. Então, ainda que alguém tenha escrito o final do livro de Marcos após a morte de Marcos, é uma possibilidade, eu creio que foi da vontade de Deus que esse final tenha sido acrescentado. Eu não creio que seja mentira, eu creio que é a palavra de Deus. Da mesma forma como eu creio que o final do livro de Deuteronômio não foi escrito por Moisés porque ele tinha morrido, alguém depois escreveu, mas chegou até nós e Deus aprovou. O final do livro de Deuteronômio provavelmente não foi escrito por Moisés, mas Deus assim o quis que a história fosse completada. Então, essas discussões aí, de qual parte da Bíblia foi original ou não, eu não estou tão preocupado com qual parte da Bíblia foi escrita originalmente pelo Marcos, ou pelo Paulo, ou pelo João, mas eu estou preocupado com qual a Bíblia que foi entregue por Deus à igreja ao longo da história. E ao longo de toda a história, toda a Idade Média, 1900 anos até chegar no século XIX, onde... fim do século XIX, onde descobriram esses manuscritos mais antigos. Até então, a igreja sempre trabalhou com esses textos, então eu vou continuar trabalhando, tá? Eu vou seguir o texto entregue pelo João Ferreira de Almeida em português. Eu creio que, não é um texto infalível, não é uma tradução infalível, mas eu creio que na providência de Deus, nós recebemos uma Bíblia confiável. Eu não vou editar essa Bíblia com base nessas descobertas recentes da arqueologia, porque ela está descartando, vamos dizer assim, a tradição da igreja, e eu respeito muito a tradição da igreja, tá? Eu creio que se os antigos usaram, se os antigos falaram que era a palavra de Deus, nós podemos também confiar assim nessa Bíblia que chegou até nós. Irmão? Uma observação que, se invalidarmos o texto, nós invalidaríamos também muitas das coisas que nós mencionamos, que se baseiam-se nessas palavras. Isso é um argumento que se usa, né? Alguns textos já mudaram tanta vida de muitas pessoas, estando na palavra de Deus, né? Será que Deus realmente quer que eu tire eles do texto, né? Não. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu entendo a discussão acadêmica, já li bastante sobre isso, eu entendo os argumentos, mas um manuscrito bem antigo ali foi encontrado, né? Mas como eu falei, eu creio que se Deus permitiu que fosse acrescentado, vamos supor que foi acrescentado, se Deus permitiu que foi acrescentado, que Deus queria que se completasse isso aqui, se fechasse o livro, né? O livro não fechou e Deus permitiu que alguém escrevesse o final mesmo que não tenha sido um Marcos. Minha posição não precisa ser a sua, mas eu vou ficar com o texto que chegou até nós, tá? Não vou adotar essas posições que retiram a mulher adúltera que ia ser apedrejada também diz, essa história não está no original, tá? Eu creio que a história da mulher adúltera é verdadeira. Oi? O irmão é professor de teologia, como que é a visão dos batistas com relação a essa cura espiritual? Tá, vamos falar então, vamos voltar para o assunto, né? Eu queria complementar, Sim. por favor, eu não estou fazendo uma defesa do Marcos Gramponato, até muito pelo contrário, poderia ser chamado de um adversário das posições dele. Tá. Eu não concordo. Eu não concordo, inclusive, com o modo como ele debate, porque ele debate usando muito de ironia. Ele usa muita chacota, né? Chacota, para as pessoas que não só para ficar claro aqui. Eu Não, estou tudo bem. defendendo a posição do Marcos Gramponato. Certo.
Pessoalmente, eu respeito muito a teologia do Marcos Granconato, tá? Eu gosto muito da teologia, não da atitude, da forma não. Da forma como ele debate, como o irmão falou, não gosto não. Mas nesse ponto eu diverjo dele, eu discordo dele. Tá, então, qual é a nossa posição a respeito? Bom, tomar veneno. Eu acho que ninguém aqui vai tomar um copo de veneno para ver se funciona isso daqui. Seria tentar o Senhor seu Deus, né? Inclusive trazer uma cobra aqui para me picar seria tentar o Senhor seu Deus. Tem pessoas que morreram nessas igrejas nos Estados Unidos fazendo isso. Então não é a vontade de Deus que você faça isso, tá? Estas consequências aqui do versículo 18 são sinais que apareceriam. Jesus está falando, vai acontecer isso aqui. Não quer dizer que você tem que procurar isso aqui. Vai acontecer de alguém ser picado por uma cobra e não morrer. Por exemplo, Paulo, aquele naufrágio, né? Não lembro se era na ilha de Creta que ele ficou, Malta, né? Ilha de Malta. Ele ficou lá e foi picado por uma cobra e nada lhe aconteceu, uma víbora, né? Então, talvez isso aqui tenha sido escrito depois nessa época. Alguns acham que sim, ficou para um relato disso aqui, mas que foi verdadeiro, né? Alguém se lembrou do que Jesus tinha falado e escreveu, e foi colocado na palavra de Deus. Então, de forma alguma eu creio que Jesus não falou isso, eu creio que Jesus falou. Então eles pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso a gente não conhece na Bíblia algum caso assim. Não lembro de alguém ter bebido alguma coisa mortífera e não ter morrido. Mas pode ter acontecido. Mas nós lembramos lá de Jeremias. Jeremias? Profeta lá, que tirou a morte que estava na panela. Sim, ali é um caso diferente, que ele tirou de fato um veneno que tinha na panela, né? Jogando uma raiz lá dentro. Jogando areia, ervas, né? Alguma coisa ele jogou na panela, na sopa ali, né? E purificou. Enfim, mas então não é algo para se procurar, é simplesmente sinais que ele está falando. Olha, vai acontecer isso, e quando acontecer isso, vocês vão lembrar que eu falei. Agora, a ordem é ir e pregar o evangelho. Não é uma ordem para você ir e procurar demônios. Tá? Isso vai acontecer, e aconteceu. As línguas também aconteceram. Expulsão de demônios ainda acontece. Dom de línguas ainda acontece. A gente vai discutir isso no IB, no curso do IB, o que é o dom de línguas, tá? O poder para isso existe da parte de Deus se Ele quiser. Mas o que acontece na maioria das vezes é uma imitação, tá? O que acontece na maioria das vezes é fake. Tá. Isso aí a gente tem como verificar, tá? Mas discussão de dom de línguas não é hoje, tá? O poder existe da parte de Deus para fazer o que quiser, quando quiser. Mas às vezes nós, numa tentativa de reviver uma experiência que na época apostólica foi normativa, às vezes eu forço uma situação e eu tento produzir artificialmente essa situação. Como trazer cobras na frente para ficar me picando. Isso é uma tentativa de artificialmente reviver uma experiência apostólica. Não é isso a nossa comissão. Nunca fez isso, né? Exatamente, né? Nunca fez. Agora, quando havia uma confrontação, então ele usava de autoridade sobre os demônios. E isso a gente sabe que acontece no meio batista tradicional também, tá? Exorcismos já aconteceram muitas vezes, eu já presenciei. Mas então isso acontece, só que nós não estamos promovendo isso, nós não estamos marcando um culto para isso, porque a Bíblia não nos instrui a marcar um culto para isso. Nós não temos. Existem muitas instruções a respeito de como conduzir um culto cristão. Elas estão nas epístolas e nós vamos procurar cumprir a ordem de Cristo do jeito que Cristo nos orientou, tá? Então é a obra de Deus do jeito de Deus. Confesse no poder de Deus. Foi. Tem igreja pentecostais, igreja dos cultos aí, que invoca mais o nome de Satanás do que de Deus. Às vezes num culto de cura e libertação você pode dar mais ênfase em Satanás, assim,
você chega a ficar conversando com ele, né, fazendo perguntas, e deixa ele pregar no teu culto em vez de você pregar, né? Então, e sem falar que tem muita imitação, né? Muita gente fingindo que está possesso e fazendo um teatro ali muito bem feito e convincente, mas eu tenho testemunhos fidedignos de pessoas de dentro do meio dizendo que eram atores e que estavam fazendo. Então, em algumas, não estou generalizando aqui não, tá? Não estou acusando todo mundo de fake. Agora, eu tenho de primeira mão testemunho de gente dizendo que era ator, fingindo que estava possesso, para tirar uma graninha, tá? Então acontece. Tem casos que a pessoa não é ator, mas acontece. Eu estava conversando com um neurocientista e ele estava dizendo que a mente pode, a pessoa, ela não está atuando, mas ela está acreditando na mente dela e aquilo não é uma realidade, é uma criação. É uma indução, né? Pelo ambiente, você pode ser induzido. Isso aí é chamado de hipnose coletiva, né? Isso aí acontece também. Existem técnicas para você conseguir produzir uma hipnose. De novo, cuidado, respeito com as outras igrejas. Não estou generalizando, dizendo que está todo mundo aí fazendo hipnose coletiva, todo mundo no meio pentecostal. A ideia não é essa aqui. Eu estou dizendo que acontece também. Você, no seu discernimento pessoal, tem que saber olhar para uma situação e perceber, está acontecendo ou não está acontecendo? Isso aqui é legítimo ou é forçado? Isso aqui está artificial ou é um manifestar do Espírito Santo? Isso não é sempre fácil de você perceber, você tem que estar andando com Deus para saber essas coisas, tá? Bom, então nós temos aí, sim, da parte do Senhor, poder para operar, invocar o nome do Senhor para que se aconteçam milagres, mas a autoridade infalível eu não creio que há hoje em dia. Eu creio que isso é uma autoridade apostólica, da era apostólica, a autoridade infalível entregue para os 12 nessa missão, entregue também para Paulo em seguida. Você tem nesse período aí de formação da igreja, alguns homens escolhidos por Deus para terem o dom apostólico, onde debaixo da ordem de Deus, eles poderiam curar infalivelmente quem chegasse a eles durante um período finito. Mesmo eles, com o passar do tempo, isso começou a não acontecer de maneira regular. Veja só algumas situações aqui nos textos na época da igreja mesmo, né? Os milagres aconteceram por meio de súplicas, mas 1 Timóteo 5:23 e 2 Timóteo 4:20, 1 Timóteo 5:23, não bebas mais água só, mas use de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo falando para Timóteo. Por que Paulo não põe as mãos sobre Timóteo e cura essa enfermidade estomacal que ele tinha de uma vez, né? Parece que mesmo Paulo, após uma fase inicial de período de milagres e sinais, quando vai chegando mais para o fim do primeiro século, esses já não são mais normativos na igreja, não é mais uma coisa infalível. Isso aqui era uma missão dada por Cristo aos apóstolos no começo e na formação da igreja. E aí quando vai chegando mais para o fim do primeiro século, você vai vendo situações como essa aqui, em que eu sou médico, eu não posso comentar aqui o conselho de Paulo para Timóteo, se era bom ou se era ruim. Quando você está com dor de estômago, você tomar vinho, né? Eu não sei, né? Isso aí, se tiver algum médico para falar, tudo bem, mas assim, na época, pelo jeito, era um bom conselho tomar um pouco de vinho junto com água, né? Não só água, mas um pouco, não é muito, hein? Um pouco de vinho, talvez um pouco de vinho misturado com água, né? No teu estômago. Então, por causa de problemas estomacais. Tem o outro texto, 2 Timóteo 4:20. 2 Timóteo
4:20, de novo Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, e ele diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo, você deixou ele doente? O que custava impor as mãos e curar o rapaz, né? Por que Paulo deixou Trófimo, né? Deixou Trófimo doente em Mileto? Porque ele não pôde curar, né? Não era da vontade de Deus ali que ele fosse curado. Ele já estava doente e continuou doente. Não adianta você ficar discutindo aí, será que Paulo faltou fé para Paulo? Então, eu acho que Paulo estava em pecado nessa época, por isso que não aconteceu. Ele devolveu o Epafrodito, que estava doente, devolveu para a igreja, porque ele tinha que ajudar ele. Pois é isso, numa viagem missionária. Ele devolveu. Está doente, não serve. Não dá para essa obra aqui agora, né? Então, essas coisas estavam acontecendo. O período das curas infalíveis em 100% do tempo é um período marcado por isso, para que se ficasse registrado autoridades daqueles que estavam comunicando pela primeira vez o Evangelho a pessoas que nunca ouviram. Não sabe que eu conheço Moisés. De repente você vem me dizendo que não preciso me circuncidar para ser salvo, e que você não pode impor a circuncisão aos estrangeiros. Mas peraí, Moisés falou que para entrar no povo de Deus tem que circuncidar. E agora? Vou acreditar no Paulo ou vou acreditar no Moisés? Não, mas Paulo está falando de acordo com Jesus. Eu não vi Jesus, eu estou morando aqui na Grécia. Quem é esse Jesus aí? Nunca ouvi falar. Vou te mostrar. Eles faziam sinais. Veja Hebreus capítulo 2. Esses sinais eram necessários para... A gente já leu esse texto na outra ocasião, no domingo retrasado. Mas Hebreus 2 tem esse propósito muito claro da infalibilidade apostólica. Tá? O pessoal fala em infalibilidade papal, né? A gente não crê em infalibilidade papal. Por que a gente não crê em infalibilidade papal? Porque nós não cremos em sucessão apostólica. Mas os apóstolos tinham infalibilidade quando estavam escrevendo a Bíblia, tinham infalibilidade quando eles estavam decretando a cura. Nós cremos em infalibilidade papal, da época do... Papal não, apostólica, da época dos apóstolos, né? Mas com o fim da era apostólica, nós não cremos em sucessão apostólica. Por que não cremos? Porque a Bíblia não nos mostra como escolher apóstolos depois que morreu a primeira geração. Porque o apóstolo tinha que ter visto Jesus, tinha que ter estado com ele, né? Pedro vai falar sobre isso lá no começo de Atos. E não existem mais tais pessoas que estiveram com Jesus. Já morreram todos. Depois disso, que eles morreram, a Bíblia não nos instrui como é que eu vou escolher apóstolos. Ela instrui como escolher presbíteros. Olha as epístolas, você vai ter ali os critérios, 1 Timóteo, né, Tito, critérios para escolher um presbítero, critérios para escolher um diácono. Não tem critérios para escolher o mais importante, o apóstolo. A Bíblia não fala nada, como é que eu vou escolher um apóstolo, quais são os critérios? Não tem, por quê? Porque não é para escolher apóstolo, é para escolher presbítero, pastor, ancião ou diácono. Estes são os ministérios a serem escolhidos, em que você vai olhar os critérios. Nós temos alguns cargos aqui que a gente cria na igreja, né? Um tesoureiro, faxina, etc., multimídia, então, música. Agora, estes são ministérios que nós desenvolvemos para o tempo atual, conforme as nossas necessidades, mas eles não são ordenanças da Bíblia, eles não são os ministérios mais importantes. As ações sim, as tarefas são importantes, elas fazem parte da Bíblia. Agora, o cargo em si, você pode chamar isso de diácono, está servindo a igreja, mas o cargo é o diácono, é o presbítero, o cargo bíblico em que a Bíblia ensina quais os critérios para você escolher. Agora, o apóstolo seria o mais importante, e a Bíblia não dá nenhuma instrução de como escolher um apóstolo para a igreja, né? O presbítero que nós não temos, ele significa o quê? Nós chamamos de pastor. É pastor? Presbítero é pastor. Então, capítulo 2 de Hebreus, versículo 3: Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, também por meio de milagres, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os primeiros a ouvirem
de Jesus, testificando também Deus com eles, lá no passado, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, Hebreus, escrito já no final do primeiro século, está remetendo aos que primeiro ouviram de Jesus. Os que primeiro ouviram de Jesus, os apóstolos, foi confirmada a palavra deles por meio de milagres e sinais. O autor de Hebreus não está dizendo que continua acontecendo esses sinais. Ele está falando que esses milagres foram usados para testemunhar da veracidade da palavra daqueles que primeiro ouviram de Jesus. Então nós temos confiança de que essa nova mensagem que nós não conhecíamos, que agora está sendo escrita, é verdadeira. Tá? Então, esses sinais apostólicos, nós cremos que ficaram na era apostólica. Milagres acontecem, curas acontecem, mas a autoridade de uma pessoa infalível, dotada do dom do Espírito Santo para sempre conseguir fazer aquele milagre, é dom da era apostólica. Exemplo de como acontece hoje é Tiago, né? O Tiago, capítulo 5, fala como que a igreja deve proceder hoje. Ela não menciona um homem com esse poder infalível de fazer essas coisas. Ela menciona uma atitude de como fazer a coisa no contexto da igreja. Tiago 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então aqui ele já confere essa responsabilidade à igreja como um ato coletivo. E sim, ele chama de presbítero, como ele chama aqui? Chama de presbíteros. Presbíteros, como eu falei, são os pastores. Às vezes é chamado de anciãos. Às vezes o termo é usado na Bíblia é ancião. Mas é a mesma posição aí. A posição daqueles que são os líderes da igreja. Para orar, para ungir com óleo. O que é ungir com óleo, né? O que é ungir com óleo? E aí a oração. Não decretar, ó, demônio, sai daí. Na autoridade de Jesus, eu falo, demônio, sai daí e fica curado. Apóstolos faziam isso. Curado automaticamente. Aqui não, você vai suplicar ao Senhor. Nós continuamos acreditando em milagres, nós vamos suplicar ao Senhor. E eu já vi curas milagrosas acontecendo, né? Cânceres saindo da noite para o dia depois de já terem sido decretados estado terminal. Aconteceu na minha família, aconteceu em outras famílias, eu sei que isso acontece. Mas não é um decreto autoritário infalível que, se não acontecer, eu vou passar vergonha e vou levar o nome de Deus em vão. Em nome de Jesus fica curado. E a pessoa não fica. Você usou o nome de Jesus em vão. Pecado. Quebrou o mandamento. Você tem que suplicar ao Senhor para que o Senhor, se for da sua vontade, cure. Com fé você pesa. Mas, oi. As pessoas perguntam para mim por que a nossa igreja não unge com óleo. Boa pergunta, porque está aqui no texto, né? Por que nós não ungimos com óleo? Por que nós não ungimos com óleo? Esta unção, aí tem duas possibilidades. Ela é uma unção medicinal ou ela é uma unção cerimonial. Será que ela é medicinal ou será que ela é cerimonial? Se ela for cerimonial, e isso for um cerimonial instituído por Deus, então nós deveríamos estar fazendo. Nós não temos esse costume, ele se perdeu ao longo dos últimos séculos, no meio evangélico, e mesmo, eu não sei se nunca foi católico, tá? Não sei se os católicos ungem, tá? Mas no meio protestante isso não é costume. Se alguém foi católico pode dizer se existe um... Oi. Eu fui católico há 30 anos, da minha infância até uma idade, né? Sim. E não tem esse costume. Não tem, isso. Acho que no batismo. Mas não é uma unção para cura, né? Isso aqui é uma unção para o símbolo do Espírito Santo, às vezes acontece. No meio pentecostal tem, irmã. Sempre ungiam, baseado neste e outros textos.
Às vezes eles usam com relação a exorcismo, às vezes usam com relação a cura. Os dois tipos de unção têm... os dois tipos de unção... ungir a casa aí já não tem na Bíblia, né? Mas ungir a Tem gente que unge até o carro. ungir o carro. Meu irmão mesmo, quando ele... Aí vai se criando um pouco de superstição em cima do óleo. Irmão, Meu Everaldo. irmão, quando mudava de casa, ele pedia, pai, vai ungir minha casa. Sim, sim. Vai ungir minha casa. Orava, né? Aham. Presbíteros, Sim. eu chegar lá, pegar um vidinho de óleo ungido e levar para minha casa. Idolatria. Tem mais no óleo que Deus. Sim, eu posso. Eles têm igrejas que fazem negócio disso também, né? Você compra aqui o óleo ungido. Não, gente, não é o óleo que é ungido. Não existe óleo ungido, é óleo de unção. Ungir é derramar óleo. Ninguém derrama óleo no óleo para ungir o óleo, tá? Você derrama o óleo na pessoa para ungir a pessoa. Não existe óleo ungido, tá? Agora voltando à pergunta. Não, eu não respondi a primeira, mas primeiro vamos um de cada vez. Por que nós não ungimos? Olha, eu peguei aqui um comentário. O comentário bíblico Moody, ele vai falar da prática da unção com óleo. Ela é ritualística ou ela é medicinal? Duas possibilidades. Ela não tem poder em si mesmo, tá? O óleo não tem poder em si mesmo. Isso seria ou um símbolo do Espírito Santo para que a pessoa se relacionasse com aquilo que está acontecendo, ou ela sabia, é o Espírito Santo que está me curando, não é o óleo. O óleo não tem poder de cura e nunca teve, tá? Ou é um símbolo do Espírito Santo, ou é uma medicina, ou é um remédio, tá? Então, prática tradicional, você vai ver lá em Lucas 10:34, você vai ver aqui em Tiago 5:14, sendo ou usado na Bíblia para cura, ou usado na Bíblia para cura associada com exorcismo. Tem essas duas coisas, tá? O autor W.K. Hobart, num livro chamado A Linguagem Médica de São Lucas, porque a gente sabe que Lucas era um médico, né, e ele fala sobre unção, ele cita inúmeros escritores antigos nesse sentido de que isso era uma prática medicinal tradicional. O que na parábola do samaritano, o samaritano faz com aquele que está machucado na beira da estrada? Era isso que eu ia perguntar. Azeite e vinho na... Ele coloca azeite e vinho, então a gente tem que ungir com vinho também, né? Vamos ungir com vinho. Tem um homem ali espancado na beira da estrada. O samaritano vê aquele homem, pega, leva para uma estalagem, ele lava as feridas, ele passa óleo e vinho nas feridas. Vinho tem álcool, é antisséptico, né? E o óleo dá uma sensação agradável numa ferida. Então ele está cuidando medicinalmente desta pessoa. Essas eram os remédios da época. A medicina da época não tinha antibiótico, não tinha essas coisas, né? Então eles usavam óleo e vinho, tá? Então a unção com óleo, segundo este autor, seria medicinal. Ele vai citar inúmeros autores da antiguidade dizendo que se fazia isso medicinalmente, tá? É a opinião desse autor. Um outro autor chamado Sweet, no livro Marcos, o livro, não esse Marcos, o Marcos que o Sweet escreveu, diz que a unção ritualística dos doentes não existia até o segundo século. Primeiro século não existia unção ritualística. Não sou historiador, tá? Estou citando o historiador. O historiador diz que nos registros que nós conhecemos não existe nenhum registro do primeiro século a respeito de práticas de unção ritualística. As unções eram todas medicinais. A partir do século II começa a igreja a praticar unções ritualísticas. Não posso garantir que é isso, tá? Estou falando o que o historiador falou. Já o pastor John MacArthur, ele reconhece a unção medicinal, mas ele acha que nesses casos era ritualística. Ele é diferente. Ele acha que era ritualística como um símbolo do Espírito Santo. Então, qual a nossa conclusão? Nós não praticamos. Por quê? Não cremos no poder do óleo para curar. Nós temos esse entendimento de que isso era algo mais medicinal,
tá? Que eles faziam as duas coisas, eles oravam e davam remédio. E nós fazemos do mesmo jeito, nós oramos e damos. Então a gente unge com antibiótico, né? Nosso entendimento é esse, tá? Agora, se você entende diferente na sua consciência para com Deus, e você unge com óleo, não idolatrando o óleo, não criando uma superstição em cima do óleo, mas querendo mostrar que é só um símbolo da minha confiança no Espírito Santo, não está errado no meu entendimento. Tá? Não entendo que isso é errado. O problema é que o coração do povo é muito supersticioso, então eles vão ter a tendência de jogar o crédito no óleo. Eu quero um pouco desse óleo aqui agora para uma emergência. Me vende um pouco desse óleo aí, que eu quero um pouco desse óleo, só para garantir, né? Eu sei que não é poder do óleo, mas só para garantir, né? Eu quero um pouco aqui desse óleo. E a pessoa aí acaba praticando uma idolatria, né? Mas aí a própria experiência que nós temos tido, na minha família, dessa igreja, da família do irmão já mostra que não há necessidade. Eu creio que isso não é um mandamento bíblico, eu creio que é um registro da prática da época em termos mais medicinais. E o meu entendimento é esse aí. Se eu estiver errado, que Deus me mostre, mas eu entendo que esta é a resposta mais adequada para isso aqui. Tá? Bom, então, mas a nossa grande comissão permanece, né? A comissão para esse grupo dos 12 que nós lemos era ir, curar, exorcizar e... Vamos continuar o texto, né? Vamos voltar agora lá, nós gastamos bastante tempo, né? Mas vamos voltar lá para o Marcos, capítulo... a gente estava em Lucas, né? Capítulo 9. Lucas 9, versículo 2, né? Então, enviou, Lucas 9, 2. A gente leu o 1, né? Vendo aqui o 9, 2. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Isso era um mandamento. Curar os enfermos era um mandamento, porque era necessário que se testificasse da palavra deles por meio de milagres. Isso não está na nossa grande comissão. Isso não é um mandamento da grande comissão para a igreja. A grande comissão é ir por todo mundo e pregar o evangelho. E aí vão aparecer sinais. Esses sinais seguirão aos que crerem, mas isso não é um mandamento para você. Ele está dizendo o que vai acontecer como consequência. O mandamento é ir e pregar e batizar. Essa é a grande comissão da igreja. A comissão dos 12 não era só isso. Não era só ir, pregar, e nem fala batizar aqui, né? Ele era ir, pregar e curar. Era a obrigação deles curar todos os enfermos. Aí versículo 3 vai dizer: não leveis convosco para o caminho nem cajados, nem alforge, nem pão. Cajados no plural aqui. A gente vai ver, comparado com o outro texto, que eles podem levar um cajado, mas não dois, um reserva assim, não. Nem cajados, nem alforge, que é uma bolsa de couro que eles usavam, né? Nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha duas túnicas. Uma pode, não vai viajar sem roupa, mas não pode levar uma bolsa com a mala, não vai de mala. Você vai com a roupa do corpo, um par de sandálias. O outro texto vai dizer que não é para levar, o outro vai dizer que é para levar, mas assim, não é para levar reserva, não é para levar 2 pares de sandália, 2 cajados, é para levar um cajado. É engraçado, você vai viajar sem comida e sem dinheiro, tem que ter fé de que Deus vai cuidar. Então eles não deveriam se preparar para a viagem nesse sentido, né? Em versículos 4 a 6, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Olha só, eles já alertam: pode ser que não recebam vocês numa cidade. Como é que eles vão saber? Vocês têm que ir de porta em porta na cidade, vendo se alguém os recebe. E pode ser que ninguém vai receber. E eu estou sem comida e sem dinheiro. Eu preciso de alguém me receber para me alimentar. Ou seja, os missionários não precisam nada dos missionários. Manda ele ir, se vira. Vamos fazer uma doutrina aqui. É do mesmo jeito, ó. Se você vai fazer a doutrina do exorcismo, porque Jesus falou: vai, cura e exorciza. Então você faz a doutrina também
do missionário. Olha, não leve mala, não leve comida, né? E vai com fé. Não, vai, passa aí no bairro, vai sair, vai evangelizar. Mas é isso que eles fazem, isso aqui. Então, eles fizeram isso aqui, tinha que ter fé, porque eu vou sair sem comida e pode ser que eu passe uma vila e ninguém me dê um pão para comer. Oi. Isso aí não seria a pessoa viver realmente na dependência de Deus? Exatamente, era necessário. Agora, não é proibido você se preparar para uma viagem missionária, né? Os missionários, o que eles fazem hoje em dia? Tem uma agência missionária que vai prover as suas necessidades básicas. Algumas agências exigem que o próprio missionário vá de igreja em igreja levantando os seus recursos, né? Eles entregam na mão do missionário isso aí. Eu acho isso... não gosto muito dessa ideia. O missionário devia estar concentrado em estudar a palavra de Deus, se preparar para enfrentar a morte no campo e não ficar procurando dinheiro. Mas existe uma agência missionária que vai enviar e vai dar dinheiro, vai dar recursos, né? Então, mas aqui não tinha nada disso, não tinha agência missionária. E Jesus falou, vai. Ainda vai falar outro texto, não sei se vai dar tempo de ler. Ele fala, eu vou te enviar como lobos, como ovelhas no meio de lobos, né? Então, não é uma perspectiva muito agradável, positiva e otimista, né? Se você vai numa igreja e você quer fazer, vamos dizer que você é um representante de uma agência missionária e você vai visitando as igrejas para despertar jovens para as missões, né? Como é que você faz? Qual é o seu discurso para motivar jovens para irem para o campo missionário? Quem quer morrer por Cristo? Quem quer morrer por Cristo? Não vou dar nem comida nem roupa para vocês. E vocês vão para o meio de lobos. Bom, isso é a realidade do campo, né? No fundo, essa é a realidade do campo. Muitas vezes o missionário não recebe e ele tem que depender do que vai chegar de doação na hora. Tá? Não deveria ser assim, mas é assim. Tá? Eu sou filho de missionário, eu sei que é assim. Então é assim. E aí você tem isso acontecendo. É assim que Jesus envia para eles. Ele é realista. É para quem tem coragem, né? Essa é uma palavra que veio à mente aqui em inglês, eu não lembro como é que traduz, mas assim, tem que ter coragem. Tem que ter guts. Tem que ter enfim, entranhas fortes assim para você aguentar uma obra missionária, né? Não é para qualquer um. A maioria vai com a mão no... Tem que ser vocacionado, preparado, né? Jesus preparou os seus discípulos. Jesus mostrou o que aconteceu com ele. Aconteceu comigo. Não espere que vai acontecer diferente com vocês, né? Mas o poder ele deu, e o poder ele tinha. Ele dá poder hoje ainda também, né? Aquilo que ele pedir, ele vai dar o poder para que seja. Então, se você quer andar e viver debaixo do poder de Deus, vá para a obra missionária. Você vai ver isso acontecer se você é chamado por Deus, se você é crente de verdade. Ah, mas eu não tenho coragem, mas você tem o desejo. Talvez Deus vai produzir coragem no seu coração, né? Ore a Deus, entregue a Deus. Porque ele tem os seus ainda, existem homens e mulheres de coragem hoje ainda. Então ele levanta os seus e ele cuida dos seus. Você vai ter uma vida como nenhum outro. Você vai ter uma vida que ninguém tem. Uma vida da dependência diária de Deus e vendo milagres de Deus acontecerem na sua vida. O sustento e os resultados espirituais acontecendo na sua vida e na vida que estão à sua volta dia a dia. Tá? É uma vida voltada no galardão. Você não está olhando agora, você está olhando lá na frente. É uma vida de quem ama Jesus mesmo, né? Não é uma vida de quem está mais ou menos. Mas não precisa ser um super crente. Ah, mas então não é para mim porque eu não sou tão espiritual assim. Ninguém é tão espiritual assim. Depende se Deus está colocando uma convicção no seu coração ou não. Aí você olha para o seu passado e você vê, não dá para mim. Não, olhar para o seu passado não vai dar para você mesmo, não vai dar para ninguém. Agora, tenha uma convicção no seu coração, existe um desejo forte brotando no seu coração, e você tem convicção da fé que tem, então corra atrás disso. Entrega para Jesus e corra atrás disso, porque vale a pena. Vale a pena com certeza. Tá? Bom, então nós temos aqui um relato de... Vamos ver o outro relato de Marcos, então.
né? A gente leu o relato de Lucas. Vamos comparar com o relato de Marcos, que se encontra em capítulo 6, versículos 7 a 13. Marcos 6 é a mesma história, né? Versículos 7 a 13. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 em 2. Aqui já não diz isso em Lucas, que era 2 em 2. Ele falou, chamou os 12 e enviou. Aqui já é 2 em 2. A gente tira isso para nós hoje em dia também. Geralmente, você vai ver no livro de Atos isso acontecendo também. É Paulo e Barnabé, Barnabé e Marcos, Paulo e Silas. Geralmente eles estão 2 em 2. Porque quando um cai, o outro está ali para apoiá-lo, né? Você enviar um missionário sozinho para o campo é muito complicado. É muita carga para uma pessoa só aguentar. Geralmente você vai mandar um casal ou uma dupla, mas sozinho às vezes acontece, mas não é o ideal. Não é isso que a gente procura. Principalmente a mulher. Uma mulher e ter que aguentar esse fardo sozinho ali, não é o ideal. Você... Principalmente porque vai ter que ser o líder da igreja ali, inicial que você está plantando, né? E isso aí deveria ser um homem, né? Então você favorece que sejam enviados casais. Às vezes acontece de você ter uma mulher numa situação no campo em que ela se vê sozinha, ela tem que assumir, mas isso não é o que a gente procura. Você procura colocar uma situação em que você tenha um casal, que você tenha mais de um, né? Porque isso é bíblico e a gente sabe que é humano também. O fardo é muito grande. Então eles estão ali 2 a 2 sendo enviados, né? E aí estávamos no versículo, eu li o versículo qual mesmo? 7. Agora o 8, assim, ele continua no 7. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. O outro texto diz demônios, aqui diz espíritos imundos, ele está igualando aqui as duas categorias, né? Versículo 8, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem cinto, aqui no cinto, né? Mas que calçassem sandálias. Ele não deu esse detalhe, calçassem sandálias, não é para levar um par extra, mas pode calçar, não é para levar cajados, mas pode levar um cajado, e que não vestissem 2 túnicas. Não tinha trocar de roupa, não? Não, você vai com a tua túnica e não tem esta, não é mala, não tem bagagem. Isso não é uma instrução para hoje, isso é uma instrução para essa missão específica, tá? Não é que você vai proibir um missionário de fazer uma mala para ir para o campo. Aí a pessoa tem que ficar o mês inteiro com a roupa. Pois é, não sei quanto tempo durou esta missão. 40 anos Não é fácil ser missionário. Ó, lavar o pé e as mãos tá limpo. Mas essa missão, não sei quantos dias duraram esta missão, mas ela não era para eles levarem essas coisas, era para confiarem no Senhor e aquilo que as pessoas fossem dar para elas ali, não para levar, mas para o sustento, a comida que eles fossem receber ali na hora. Mas, e dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficar ali até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles, o costume da época, né? Você vai, sacode o pó do pé, nem o pó dessa cidade eu quero que fique em mim, né? É um símbolo, né? Não tem nada místico aqui, mas é um símbolo de que a atitude deles foi errada para com Deus. Eles rejeitaram o Evangelho, portanto, Deus os rejeitou também. Então, eles não serão salvos, porque em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo. Está vendo? Expulsavam demônios e ungiam enfermos com óleo e os curavam. Então, mesma situação, mesma discussão que a gente teve. É ritualístico ou é medicina mais oração, né? Aí você toma a sua decisão aí, veja o que você acha que é. Tá, então você tem essa... Veja que ele enfatizou pregar-se que se arrependesse. O outro texto de Lucas falou pregar o Evangelho. Aqui prega que se arrependesse. O Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Para nós, é essa mensagem também.
Paulo fala em Atos, se eu não me engano, 16 ou 17, ele fala que Deus ordena a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Tá? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas hoje ordena a todos que em todo lugar se arrependam. E ali no contexto é um arrependimento de idolatria que ele está falando sobre os pagãos que usam estátuas e tudo mais, então que se arrependam disso. Então, arrependimento. Eu me arrependo de ter cultuado os ídolos e agora eu quero cultuar Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, o arrependimento. O arrependimento, essa mudança da mente, da forma como você encara a realidade. Eu antes me voltava para toda sorte de superstições, ou ateísmo, ou idolatrias, e agora eu quero Jesus. Esse é um arrependimento. O arrependimento não significa que você vai parar de pecar. Eu larguei todos os meus pecados e agora não peco mais. Não é isso o arrependimento. Isso aí é um arrependimento contínuo, dia a dia, ao longo da sua vida toda. Mas esse arrependimento para a salvação é essa mudança de mente. Uma percepção diferente da realidade e de um desejo de se entregar a uma nova realidade. Essa é o arrependimento do Evangelho. Né? Isso eles tinham que pregar, porque eles vão anunciar o reino dos céus. E o reino dos céus significa o rei está aqui, arrependam-se e recebam ele. Né? Recebam Jesus. E aí você tem aí essa sendo também a mensagem que nós trazemos hoje. Nossa mensagem de hoje inclui a morte e a ressurreição de Jesus. Na época que ainda eles não tinham essa mensagem. Jesus não tinha morrido e ressuscitado. O Evangelho são as boas novas de que Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então que os homens se arrependam e creiam nele para a salvação. Bom, então você tem aí essa unção e arrependimento e a pregação. Vamos comparar com Mateus 10. Mateus 10, e aí eu vou finalizar com a leitura do Mateus, e a gente vai seguir da próxima vez com o Mateus, porque ele vai mostrar os detalhes do que acontece nessa missão. Os outros, Lucas e Marcos, eles não falam o que acontece nessa missão. Eles só falam, Jesus mandou, né? Mas o Mateus ele vai dar detalhes além as instruções de Jesus para os 12, além dessa comissão inicial. Né? Vamos lá, então Mateus 10, versículo 1 em diante. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então toda, não ficava nenhuma dúvida. Isso aqui não deu certo. Mas 90% das pessoas foram curadas. Não, 100%. 100% de eficácia na cura aqui, neste momento, neste ministério. Né? Versículo 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Isso aqui já não fala nos outros, mas Jesus deixou bem claro, olha, o caminho é esse aqui, falar para os israelitas, não para samaritanos, não para estrangeiros. Isso é uma instrução xenofóbica de Jesus? O que é xenofobia? O que é xenofobia? Medo de estrangeiro, né? Odeio estrangeiro, né? Não gosto de estrangeiro. O Brasil é só dos brasileiros, né? Então, xenofobia. Será que Jesus era assim? Deixa o samaritano ir para o inferno, deixa o estrangeiro ir para o inferno. Fala só para o israelita. Essa a motivação de Jesus? Por que você diz que não, se ele diz aqui para não falar o evangelho para os estrangeiros? Ele veio para os seus. Então os outros vão para o inferno. Não. Eu estou provocando, né? Ele disse que ele não foi enviado senão as ovelhas de Israel. Sim, vocês vão, eu vim buscar. Só está confirmando o negócio, não está melhorando as coisas aqui. Lembra que Jesus mesmo já tinha promovido um grande avivamento em Samaria, quando ele pregou para a mulher samaritana, né, no poço, e ela pregou para todo mundo, eles vieram nele e creram. Então Jesus não tinha ódio dos samaritanos, como a maioria dos judeus tinha, mas nesta missão ele quer essa prioridade, porque a mensagem é: o rei dos judeus chegou,
O reino dos céus está às portas, creiam nele, porque a mensagem é para cumprimento das profecias dadas a Israel. A salvação vem dos judeus. Jesus falou para a mulher samaritana, né? Ele falou para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então o evangelho vem primeiro aos judeus e também aos gentios samaritanos. Quando Jesus morre e ressuscita, ele fala em Atos 1 para os seus discípulos: olha, ser-me-eis testemunhas onde? Jerusalém, Samaria, samaritanos, até os confins da terra, né? Então a mensagem é para todos, Jesus ama a todos, o evangelho é para todos, mas no primeiro momento eu quero que vocês falem primeiro para os judeus, porque eu sou o rei dos judeus, eu quero que se cumpram as profecias, né? Esse povo foi escolhido para ter um rei da linhagem davídica, eu quero que anuncie isso para eles agora, que o rei chegou, só que eles rejeitaram o rei, então aí vai para todo mundo, né? Então esse aqui, no começo, mensagem, a prioridade aqui era para ir com essa mensagem a os judeus. Versículo 3, então, não, no versículo 6. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes, não ireis pelo caminho dos gentios, isso. O caminho não é para ir em Samaria, agora vá pelas cidades e vilas de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, isso não diz nos outros, que limpai leprosos também, ressuscitai os mortos, isso também não diz. Houve ressurreições? Talvez, não está escrito quantos foram ressuscitados, não sabe, mas eles tinham essa autoridade também: expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não é para levar uma bolsa para encher de presentes, para levar para casa porque você fez aquilo. Era muito fácil ficar rico se você tem o poder até de ressuscitar os mortos. Eu vou curar a esposa do governador, né, que está doente, ele vai me encher de dinheiro. Quem não queria isso? Jesus já deixou, de graça. Não me apareçam aqui com dinheiro, não quero isso de vocês. Era para, de graça vocês receberam, de graça dai. Expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Bom, vamos parar por aqui. Nosso tempo já está avançado. Ele vai continuar falando dos lobos e das ovelhas. A gente continua na próxima ocasião, se Deus permitir. Amém, Senhor.